Em primeiro lugar, boas-vindas a todos. Tem link ou não tem? Esse é o 13º seminário. Estou gravando, né? A feiticeira. A iniciativa é do Instituto Brasileiro de Filosofia, criado pelo professor Miguel Gaiari. Tem também o apoio do Instituto Norberto Bobbio, e dessa vez o apoio da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Agradeço a presença de todos. Isso aqui é pensado como um simpósio, a moda antiga. Ou seja, nós tomamos vinho, uísque, champanhe. Sócrates provavelmente não tomava isso, mas tomava. E assim discutia, e assim conversava. Os diálogos de Platão retratam essa situação. É esse o espírito que a gente gostaria de trazer aqui para essa reunião. Bom, o tema foi distribuído, todos sabem, o papel do judiciário na democracia atual. E a minha ideia dessa apresentação, como em outras vezes, é fazer uma espécie de panorama que possa dar alguns parâmetros para a discussão que vai ocorrer a partir de amanhã. Senti dificuldade com o primeiro dos temas, o mais importante aqui. Embora a gente esteja falando de democracia atual, a palavra é complicada, então todo mundo sabe. Ou seja, a democracia virou, na minha perspectiva, uma espécie de lugar comum, um topos, para usar a expressão grega, já há muitos anos. É difícil hoje alguém se manifestar como antidemocrático. É um topos muito forte, mas que também acaba sendo utilizado para aqui e para ali. Essa dificuldade, por exemplo, fez o Bobbio tentar uma definição formal da democracia, pelo menos para estabelecer os parâmetros. Eu gostaria de fazer algumas lembranças, sem insistir muito nisso. A primeira dificuldade sempre é etimológica. Nós vemos um povo, afinal, o que é isso? Lembro que, mais ou menos da época da Revolução Francesa, esse tema apareceu. Havia uma definição que estava na enciclopédia, e que se dizia o seguinte: povo, peuple, nome coletivo de difícil definição. Vocês perceberam na época. Pois nele se tem ideias diferentes em diversos lugares, em variados tempos, conforme a natureza dos governos. Loucura, dizia isso nesse processo. E deu problema prático. Na hora de se estabelecer na Constituição a soberania do povo, houve quem resistisse. E houve quem resistisse por causa da proximidade da noção populus com a noção plebis. A plebe. O povo são todos, ou eu devo particularizar, ao pensar em povo, pensar na plebe. Isso deu problema. Mirabeau saiu com uma proposta que no primeiro momento vingou, falou assim: olha, nem plebe, nem povo, nação, é nação. A soberania é nacional, a soberania é da nação. Isso vingou na Constituição. Mas, alguns anos depois, vieram os jacobinos e o Robespierre restaurou a noção de povo, mas fortemente ligada à noção de plebe. E aí estabeleceu uma espécie de exclusão. Povo, sim, o povo francês, mas não os nobres, não os clérigos e não a burguesia. Para tirar tudo isso. Um dos primeiros problemas, portanto, da democracia, quando a gente
tenta lidar com o conceito, não? Está justamente nesse incluir e excluir. A democracia apareceu como uma tentativa de incluir. De incluir quem? Só que na hora de incluir sempre aparecia o tema da exclusão. Exclusão, talvez seja um dos vetores complicados da democracia. Na definição de povo, o que é que eu incluo e o que é que efetivamente eu excluo. Isso aconteceu também na Revolução Americana. É paradigma da democracia. Um representante da Carolina do Sul, Charles Pekin, quando criaram o Senado, ele falou do povo americano, mas obviamente não incluiu os escravos, eles estavam fora, eles eram excluídos da democracia. Enfim, inclusão, exclusão é um tema forte na discussão do que é democracia. Essas disputas acabaram gerando um tema subsequente, que foi a da democracia como representação. Ou seja, que tipo de participação tem o povo com as suas inclusões ou exclusões no governo. Aí surgiu a ideia da democracia representativa. A democracia representativa, no entanto, não deixava de trazer por detrás esse problema da inclusão e exclusão, e que aparecia na noção de soberania. Ou seja, para você ter democracia, você tinha que ter um consenso de todos, tinha que ser unânime, o povo inteiro, e ao mesmo tempo com as suas diferenças. Essa briga entre o consenso de todos e a representação com as diferenças virou um dos temas recorrentes do ideal democrático. Aparece em Rousseau, com a vontade geral e a vontade de todos. O problema do consenso, nessa perspectiva de Rousseau, afinal, o que é essa vontade geral? A vontade de todos, você tem as diferenças. E nas diferenças, a luta das inclusões e exclusões. Mas a vontade de todos, você tem que ter uma espécie de unanimidade. Então, a democracia representativa, nesse jogo de unanimidade e de maioria-minoria, acabou gerando, como a gente conhece, o problema, então, de como definir a democracia. Lembra o Kelsen. Kelsen, ao definir a democracia, vai para um dos lados. Democracia significa identidade governante e governado. De sujeito e objeto, o domínio significa domínio do povo sobre o povo. Ou seja, Kelsen foi um pouco para o lado do consenso. Para ter democracia tem que ter um grande consenso. Essa forma de lidar com a democracia gera problemas durante todo o século XIX, pensando na democracia moderna. Para lidar com esse jogo, uma outra citação que sempre me parece importante, que agora é do Bob, ele vai dizer: o regime democrático entende-se primariamente que existe um conjunto de regras e procedimentos para a formação de decisões coletivas na qual se prevê e se facilita a maior participação possível dos interessados. Mas ainda há regra que parece fundamental para você lidar com o tema do consenso. Nenhuma decisão majoritária pode limitar direitos das minorias, especialmente o direito a tornar-se maioria em igualdade de condições. É uma forma elegante de você lidar com esse tema do consenso e da maioria em relação à minoria, e, portanto, das inclusões e das exclusões. Bom, esse talvez seja, dentre os diferentes perfis do modo como a democracia se formou, um dos vetores fundamentais. Inclusão, exclusão e o que é a totalidade, o que é esse consenso.
Um outro vetor que me parece importante apareceu com a afirmação forte da liberdade como um dos componentes da democracia. Não? A percepção era de que esse choque que poderia haver de inclusão e exclusão, na verdade, significava uma disputa sobre a liberdade enquanto possibilidade de você resistir. Né? Isso fez do tema da liberdade um tema básico da democracia, e aqui surgiu um outro vetor importante, que é o vetor de você, para fazer com que a liberdade se tornasse um tema importante da democracia, que você lidasse razoavelmente com o arbítrio e com o controle do arbítrio. Esse foi, de novo, um tema fundamental aqui, né? Que é como é que se controla o arbítrio. Nós todos sabemos o que aconteceu com isso, né? Na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, o tema aparece, né? Na conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem, não é considerada fim de toda a associação política a liberdade, enquanto poder de fazer tudo aquilo que não prejudique a outro. Essa definição que consta lá. E permitir entender assim a utilidade comum e simultaneamente as distinções sociais. Essas definições que estão na primeira Constituição mostram a dificuldade de você lidar com o jogo, maioria, minoria, inclusão e exclusão, ao mesmo tempo garantir a liberdade e tentarem um consenso geral a respeito disso. Esse é um tema complicado da democracia. Bom, o problema do arbítrio precisava ser resolvido. Aqui surgiu a tripartição de poderes como um modo de você lidar com isso. Na tripartição de poderes, check and balance, apareceu um outro tema importante para um regime democrático, que é o tema da interpretação. Já li agora autores mais contemporâneos, o problema da interpretância. Que se qualifica um pouco da seguinte forma: a interpretação não tem um lado de fora. Tudo é interpretado. A gente está sempre interpretando. Não? E por isso, você sempre percebe em comunidades, do ponto de vista antropológico, você sempre percebe essa figura do intérprete e do primeiro intérprete. O pajé, enfim, aquela figura que fica um pouco escondida, mas que, no fundo, é o que dá a interpretação de todas as interpretações. Esse tema foi um tema importante da construção da democracia. O tema da interpretação, ele, por assim dizer, exigia que você conseguisse interromper o contínuo da interpretação. Se tudo é interpretado, se você está sempre interpretando, tem que haver um momento que você tem que ter um corte na interpretação. Você para de interpretar. Não? Como a interpretação vai ao infinito, esse corte significava você estabelecer um momento, não? Para que o arbítrio que vinha por conta da interpretação tivesse fim. Bom, nessa direção apareceram algumas propostas importantes no século XIX, na democracia americana, o papel da Corte Suprema. Ela é e aí por detrás o Poder Judiciário. E no Poder Judiciário, um último interpretante, aquele que dá um fim a esse infinito das interpretações. Nós conhecemos como isso foi construído na democracia americana, foi realizado aos poucos,
Não foi de uma vez, mas enfim, a Suprema Corte foi assumindo esse papel de interpretante final. Né? Só que aqui surgia problema também dentro da interpretação, mesmo com essa figura do interpretante final. Ou seja, se esse interpretante final diz o que quer, você não consegue conter o arbítrio. O problema é dos seus funções. Quem controla o controlador. Quem, afinal, diz a última palavra. Se você dá a essa Suprema Corte esse poder de dizer a última palavra, quem controla o controlador? Nessa esteira que surgiu, de um ângulo político, a ideia de um poder neutro politicamente, que é o poder judiciário. Foi básico para o desenvolvimento da democracia. A neutralidade do poder judiciário virou um modo, um princípio, estou lendo aqui o que dizem os americanos, um princípio com força capaz de controlar as paixões políticas. Isso é na palavra dos americanos. É um modo de você controlar as paixões políticas. E para você controlar as paixões políticas, você tem que ter um poder politicamente neutro, que não é político. Não ser político não significava não sofrer pressões, não era isso. Sofria pressões. Bom, e aqui surge então o lado jurídico. Porque você sofre pressões, como é que esse poder não político, neutralizado politicamente, consegue sobreviver na sua neutralidade? Como é que ele faz? Como é que ele não se torna ele próprio arbitrário? Bom, aí surgiu uma técnica conhecida, que é a técnica do veto. Ele só veta, o chamado legislador negativo. Se ele não estabelece nada, apenas diz que não pode ser estabelecido, você tem uma forma de controle da própria neutralidade. Ele não vai ser cobrado por nada. Ele simplesmente diz que por nada por vista do lado positivo da atividade política. Como ele não faz lei, como ele não estabelece normas, apenas negativamente, dessa negatividade não decorre nenhuma exigência política. Isso é verdade que na prática isso gerava discussões, em certos momentos podia criar um clima ou uma ansiedade de ordem política, saber o que a Suprema Corte ia decidir a respeito desse e daquele assunto, mas o fato de você simplesmente ser um legislador negativo, isso é um mecanismo forte para sustentar a neutralidade política do poder a neutralidade política é capaz de limitar o arbítrio dentro da democracia, um dos alvos fundamentais nesse momento. Essa neutralização com esses mecanismos acabaram exercendo uma função fundamental para a legitimação desse tipo de governo. Na hora de você entender como é que o poder político funciona, havia um jogo complicado de ser resolvido entre as necessidades imediatas de solução de conflitos, de problemas, aquilo que sociologicamente a gente chama de função expressiva, e, por assim dizer, os alvos que estão sempre distantes e que têm que ser atingidos, que na sociologia se chama de função instrumental. O grande problema era como dosar as decisões políticas de tal maneira que você aceitasse que justiça era feita naquele momento, mas tendo em vista a grande justiça desse todo e numa distância temporal maior. Como conciliar essas duas expectativas? Isto é, você resolveu os seus problemas, conseguir fazer com que o povo entenda que os problemas são resolvidos nesse momento e, ao mesmo tempo, ao resolver nesse momento, você está contribuindo para a justiça nesse sentido muito amplo e dilatado no tempo. Uma das funções importantes
da neutralização política do judiciário foi realizar isso, realizar essa combinatória. Isto é, fazer com que as duas funções fossem congruentes. Que, ainda que em cada caso, ou em cada situação, alguém se sentisse decepcionado e tivesse perdido a sua chance, não tivesse conseguido alguma coisa, sobrevivesse essa ideia de que isso é para o bem de todos. No fim, tem que ser assim. Nós temos que perceber que há uma grande justiça a sustentar todo esse regime. O papel do judiciário foi garantir isso, essa congruência. E isso era garantido graças à sua neutralidade, ou neutralização política. E, com isso também, nós percebemos que a democracia se tornava um instrumento importante para você exercer o controle da violência, o papel da violência dentro da sociedade. Outro problema complicado. Como é que é impossível você extirpar a violência da vida social. Nós somos violentos. A perspectiva da força é uma perspectiva humana que acontece de todo lado. Como lidar com isso? A ideia da neutralização política do judiciário favoreceu esse controle da violência. Não? Ou seja, o judiciário não concentra a força, mas ele é o único dos três poderes que filtra a força. E isso graças à sua neutralidade política. Outra função importante. Bom, isso é, todo mundo sabe, isso é a democracia tal como ela foi construída nos últimos 200 anos, por aí. Né? A democracia moderna. O que está acontecendo hoje? Um desafio, por assim dizer. Exclusão e inclusão deles, do povo. Né? O que está aparecendo hoje? Talvez a gente pudesse dizer que hoje está aparecendo talvez uma nova tendência democrática que vem ganhando força peculiar pelo acento que a gente vai depositando na noção de povo, da expressão que os juristas conhecem, soberania popular. Não? O que a gente percebe hoje? Que a ideia é de que essa soberania popular é alguma coisa, uma maré do Estado democrático, vem perdendo força. E vem perdendo força paulatinamente. Isto é, a ideia de que esse poder é alguma coisa que o Estado detém, você transmite, e que você precisa limitar, isso vem hoje perdendo um pouco de força. O que aparece é uma espécie de disseminação grande desse poder do povo, uma disseminação grande que vai muito além dos limites do Estado Nacional, que foi dentro do que surgiu a democracia moderna. O que a gente tem diante de nós é um progressivo desaparecimento da ideia de povo como aquele clímax um clímax centrífugo, de onde saem todos os poderes que permitem você controlar politicamente todas as manifestações sociais. Hoje a gente está percebendo que nós entramos num clima de fusão centrípeta. Não? Esse poder você não consegue mais sequer limitá-lo à configuração do Estado Nacional. Está indo muito além. Não preciso dizer por onde, não? Redes sociais, todo o papel da internet nesse momento faz com que você não consiga mais perceber o povo na forma como você percebia antes. Ele não tem mais as restrições antigas. Isso também é óbvio. Ou seja,
o Estado-nação vai perdendo espaço cada vez mais. E vai perdendo espaço não só por conta desse fenômeno que todos nós conhecemos, mas internamente ele também começa a perder espaço. Quando a gente olha no modo como os conflitos são resolvidos hoje em dia, você percebe que muitas dessas formas começam a ocorrer fora dessa circunscrição do Estado de Direito. Você já tem hoje outras formas que elas não são propriamente abençoadas, mas elas são toleradas. Existem muitos espaços hoje em que o estabelecimento de regras não tem mais nada a ver com o Estado, num certo sentido. Bom, não precisa ir muito longe. A moeda. As moedas artificiais que a gente está vendo, elas aparecem de uma forma externamente, não há Estado, não há controle estatal sobre isso. E tem uma vida importante, que mostra em que sentido isso vem acontecendo. Você percebe também, bem, o que aconteceu com o Uber no mundo inteiro é também um outro demonstrativo curioso dessa situação. Escapa da mão do Estado. É verdade que os Estados tentam estabelecer regras, como existe para o taxista, enfim, para esse tipo de serviço de táxi, mas é difícil você controlar isso, porque tem uma outra origem, uma outra forma de organização que não se restringe mais a essa forma estatal. Isso é um desafio. Bom, o que a gente percebe é que essa dificuldade que a gente tem hoje, então, de determinar o que seja essa soberania do povo nessa dispersão, acaba levando a gente a pensar o que está acontecendo com a relação do regime representativo e consenso. Onde é que está um e onde é que está outro? É claro que a ideia do consenso nacional ainda sobrevive, mas sobrevive a que custo? Onde é que eu localizo esse consenso nacional hoje? Esse é um ponto de reflexão. E, simultaneamente, como é que eu lido com a representação? O que significa a representação hoje? É a eleitoral? Nós ainda lidamos com essa possibilidade. Foi eleito, 50%, mais um, ou... Enfim, você lida com essas porcentagens, mas o exercício mesmo da representação acaba escapando disso. O fenômeno que acontece nessa mídia alternativa, por assim dizer, é uma forma de você acossar essa ideia da grande representação de um outro ângulo. Ou seja, a ideia da representação é posta em xeque. E a ideia da grande comunidade, enfim, a nação brasileira, também é posta em questão. Onde é que eu vou encontrar isso? Está aparecendo e está fazendo com que haja uma reflexão sobre o que é a democracia hoje. Ou seja, consenso e representação estão sendo postas em xeque. Com isso, a gente percebe que não só está havendo uma modificação, mas a sensação é de que está havendo uma espécie de fosso, um abismo, que vai se tornando cada vez mais profundo, entre, de um lado, a imagem da formação concêntrica daquilo que até agora a gente continua chamando de opinião pública. Até agora, ou até alguns anos atrás, quando você falava em opinião pública, dava para a gente pensar na opinião pública em torno de pontos concêntricos. Você tinha onde buscar a opinião pública. Ela tinha pontos de formação. Para ser bem
simples, não? A família era um deles, claro, né? Enfim, a mídia tradicional era outro deles, aí você ia descobrir a opinião pública, a universidade, a escola era outro desses filtros importantes, onde ela se formava. Hoje em dia não dá mais para você lidar só com isso. Está percebendo? Como é que ela se forma? Como é que ela se forma nessa outra, entre aspas, mídia, internet? É difícil a gente perceber. E mais do que isso, você vê que a ação dirigentes, os governos, começam a se utilizar disso. O Trump é um exemplo patente. E o nosso futuro presidente também é um exemplo desse. Você começa a usar essa outra, digamos assim, a TV Justiça daqui a algum tempo vai ficar ultrapassada, porque ela vai ser acossada por essa outra mídia, provavelmente. E vai ficar difícil você entender onde é que está o foco concêntrico de formação de opinião. Você não consegue mais dominar isso com a mesma facilidade. Problemas. O fosso é esse, entre a formação antes da opinião e agora essa realidade fragmentária sem uma direção que você possa perceber claramente. Nessa direção, o que você tem hoje talvez seja formação de opinião do povo, de uma forma, a expressão é metafórica, de uma forma imperfeita. É difícil você estabelecer parâmetros para isso. É muito complicado. E com isso, alguns elementos que eram trazidos para estabelecer limites, por exemplo, a questão da anonimidade, a Constituição, você garante a informação e a comunicação, mas proíbe a anonimidade, você não consegue mais controlar isso. Isso talvez seja um exemplo bom do que significa essa fragmentação. Você não sabe de onde vem e não consegue mais controlar. Alguns exemplos da área jurídica mostram também a dificuldade de lidar com essa nova situação. A questão de honra, difamação. Nesse mundo de agora, você não consegue mais lidar juridicamente de uma forma tranquila com isso, porque está fragmentado. E mais, além de estar fragmentado, vira um instrumento de uso para a sua própria apresentação. É perfeitamente possível você jogar com a contradição sem que isso perturbe. Ou seja, uma hora você diz uma coisa e depois diz outra. E vai corrigindo sem que você consiga estabelecer uma unidade. Bom, nessa situação, obviamente, vem a pergunta óbvia, não? Como é que fica o papel do Poder Judiciário antes delimitado pela sua neutralização política e pelo instrumento, em última instância, do legislador negativo, sabe? Só pode vetar, não pode estabelecer positivamente. Como é que ele fica nessa nova situação, por assim dizer? Bom, uma das boas foi a possibilidade de você lidar com a relação entre a legitimação política e a legitimação jurídica, na forma de uma legitimação recíproca. Não? Do ponto de vista político, o problema era como é que eu lido com a força e com o arbítrio. Como se faz isso? Você empurra isso para o lado jurídico. Estabelece o controle. E, por sua vez, o direito, na hora que tem que enfrentar, em última instância, um ato de poder que dá um último sentido, ainda que na forma negativa, que empurra isso para o lado político. Isto é,
para que a democracia pudesse funcionar, um legitimava o outro, por assim dizer. Não? O que a gente percebe que está acontecendo hoje? Uma espécie, talvez, de esgotamento dessa reciprocidade. Um esgotamento dessa reciprocidade, isto é, de tal maneira que o que a gente vive hoje? Ocorre uma ultrapolitização do direito e uma ultrajudicialização da política. Ou seja, eles não conseguem se legitimar mutuamente. Aquela forma acabada de lidar com os seus problemas, um resolvendo os problemas do outro, se torna inviável. Digamos assim, os dois começam a assumir as suas próprias funções, as duas funções. Então você tem a política entrando no terreno da judicialização e a judicialização entrando no terreno da política. Isso, evidentemente, cria um foco de problema para nós sustentarmos a velha noção de democracia. O que a gente percebe nesse choque que a gente está assistindo, não, é uma situação, olhando agora para o Poder Judiciário, no exercício da sua função de forma neutralizada politicamente, o que a gente percebe é que isso abala uma das estruturas fundamentais do direito do Poder Judiciário, que é a hierarquia. Começando a ficar difícil você lidar com a noção de hierarquia. Quando eu falo em noção de hierarquia, eu estou pensando na democracia constitucional, o primado da Constituição, o primado da lei e a sua organização hierárquica. Exatamente por conta desses fenômenos que nós estamos percebendo, está ficando difícil você sustentar a hierarquia. Não? Difícil sustentar a hierarquia significa perceber que ocorre uma espécie de desfalecimento da Constituição como ápice, não? Diante do poder de interpretá-la. Isso vem acontecendo. Ou seja, o que a gente percebe é que, no lugar do poder de decidir, aparece uma decisão de poder. Ou seja, não decido porque posso, mas posso porque decido. Essa inversão está ficando cada vez mais patente. Eu não estou falando do Brasil, não. Porque esses fenômenos estão acontecendo também fora. Ele está olhando para o ouvindo. É, claro. Mas eu não estou falando, esse fenômeno não é só brasileiro, gostaria de chamar a atenção, mas isso está acontecendo em vários. Essas ideias, muitas delas eu já li em autores alemães. Estão preocupados na Alemanha com isso, com esse tipo de fenômeno, com esse decido porque posso? Não. Sou competente? Não. Posso e por isso sou. Porque eu decido, eu sou competente. O que vem provocando, eu estou pensando na Alemanha, não? Com o rejuvenescimento. Mas na Alemanha a gente está vendo que está renascendo uma leitura clara de Carl Schmitt. Está aparecendo. Eu tenho percebido isso, enfim, em alguns autores de uma geração que não conheceu, enfim, está longe da época do nazismo, mas que vem falando em Carl Schmitt. Está sendo recuperado como um autor importante para entender o que está acontecendo lá. Não sei se também merece essa importação para entender, então, o que está acontecendo entre nós. Agora, a consequência dessa situação é que daquele poder neutralizado politicamente está surgindo uma espécie de desneutralização política do judiciário. Óbvio, não? E por conta dessa desneutralização política,
você percebe que o judiciário não só efetivamente entra num outro tipo de atividade, mas ele é até forçado a fazer isso. Vou dar um exemplo do que aconteceu com a mudança agora na lei de introdução, na nossa lei de introdução. Artigo 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, agora vem a parte, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime, eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. Eu já ouvi de muitos juízes dizendo, vou ter que estudar economia agora. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou cumprir isso aqui? Porque isso significa que você faz do julgamento, que até agora era sempre uma decisão sobre aquilo que aconteceu, portanto, numa temporalidade que vem do passado para o presente, e nessa medida vai para o futuro, você inverte. O julgamento vem do futuro para o presente e determina o passado. Você inverte a temporalidade. Você se torna responsável, é isso aqui, você tem que dizer qual deverá ser o regime de transição, tipicamente uma atividade política. Isso é reclamado por lei. Você tem que fazer isso. Imagino que não só na administração, mas também no campo do próprio judiciário, se levar isso até o fim, vai ficar complicado. Como é que você faz isso? Vai ter que montar equipe para poder fazer isso? Não é? Bom, o que a gente percebe é que isso acaba atingindo fundamentalmente toda a ideia da inclusão e exclusão, que sempre se lidou com ela a partir do direito à igualdade. A igualdade sempre foi o grande elemento político da relação democrática. Somos todos iguais, perante a lei que seja, não debaixo da ponte ou nos seus palácios, mas isso era uma forma de você lidar com a igualdade. A igualdade era um princípio fundamental. E o que é que está acontecendo hoje na nossa situação? Vamos dizer assim, a igualdade também vai perdendo força para uma noção que se lhe opõe, que é a noção de diferença. Hoje em dia a gente percebe que mais importante do que proclamar a igualdade de todos é você proclamar o direito de ser diferente. Isso é mais forte hoje, por conta dessa fragmentação e dessa dispersão. Enfim, a própria Constituição brasileira, veja, no artigo 7º, no inciso 30, proibição de diferença de salários, de exercício de funções e critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor, estado civil. 31. Proibição de discriminação do trabalhador portador de deficiências. Ou seja, isso aqui é a ideia da igualdade. Você está proibido de fazer diferenças. Só que o que nós temos hoje como consequência, se você não pode discriminar, mas a discriminação ocorre, resolva, isto é, compense. Para fazer essa compensação, você tem que pensar politicamente, não tem outro jeito. Nova função para o judiciário, ou seja, afinal, diante dessa situação, qual é o papel do judiciário? Como é que ele consegue exercer essa nova função? Ele está desneutralizado politicamente, ele tem que agir politicamente. E como é que ele faz isso? O legislativo lida mal com o julgamento.
Tanto que na hora de impeachment você tem que chamar um presidente do Supremo para lidar com aquilo. É complicado você lidar com isso. O executivo tem muita força, também lida mal com o julgamento. Para isso você precisava do judiciário. Mas na hora que o judiciário entra nesse jogo, como é que fica isso? Como é que fica a relação de inclusão e exclusão? Como é que eu lido com representação ao lado do grande consenso? E como é que eu lido com o arbítrio? Acho que são esses os desafios da democracia atual e que levam à nossa interrogação que nós vamos, a partir de amanhã, discutir. Qual é o papel do judiciário nessa nova situação? É isso. Obrigado.